Crianças, nós vamos então hoje falar o Evangelho de Jesus Cristo. É sobre isso que nós vamos conversar nesse último encontro nosso. Jesus diz assim, em João 17:17, vamos ler juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Isso aqui foi Jesus que falou. Jesus estava orando ao Pai dele. E ele diz assim, Pai, santifica os meus discípulos na verdade. E ele diz o que é a verdade. O que é a verdade, crianças? Está aqui no texto. A palavra, Carol. A palavra de Deus é a verdade. Santificar é separar. É tornar santo, tornar diferente do resto. É isso que a palavra de Deus faz. Ela santifica. Ela transforma. Deixa diferente. Em outras palavras, a palavra de Deus é a semente. É a semente que frutifica. E é isso que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou lançar a semente. Eu vou lançar o Evangelho aqui nesta seara, nesse campo cheio de corações. E eu espero no Senhor que a palavra encontre terra fértil no coração de cada um de vocês. Coloquei algumas coisas aqui. Febre, dor de cabeça, perda de apetite, náusea e vômito, tontura, cansaço, manchas no corpo. Isso aqui são sintomas. Sintomas. Mas por quê? Fizeram uma pergunta. Por quê? Não, todos os sintomas têm uma causa. Quando você começa a apresentar sintomas, esses, por exemplo, são causados pela dengue. Então, uma pessoa que está doente de dengue, ele apresenta sintomas, como febre. A febre é um problema? Claro que é. Mas qual que é o verdadeiro problema dessa pessoa? A dengue. Entende? O verdadeiro problema é a doença e não os sintomas. O que precisa ser feito? Tratar a doença. É isso que precisa fazer. Da mesma maneira, pessoal, eu coloquei aqui uma lista de outros sintomas. Desobediência, preguiça, mentira, egoísmo, murmuração, irreverência. Sabe o que é irreverência? Falta de reverência. É falta de respeito. Quando, por exemplo, alguém mais velho faz um pedido e aí a criança simplesmente não considera e continua desobedecendo, isso além de desobediência seria irreverente. Por exemplo, quando abre-se a palavra de Deus para estudar o Evangelho, e aí a pessoa não está nem aí, como se fosse um livro qualquer, como se fosse um vídeo do YouTube. Não tem respeito, isso é irreverência. E palavras torpes, murmuração ele queria saber, murmuração é a reclamação. Vou dar um exemplo bem prático para a vida de vocês. Vocês estão lá brincando na sala, a mamãe fala assim, agora vocês vão escovar o dente. Vai murmurando. Por exemplo, vocês estão no intervalo da escola jogando futebol, acabou o intervalo, e a professora fala, agora venham que tem aula. Que chato. Isso é murmuração. É um problema? Claro que é. Mas o verdadeiro problema, isso são apenas sintomas do verdadeiro problema. Palavras torpes, esqueci de falar a última ali. O que é palavra torpe? Palavrão. Ou, não necessariamente somente palavrão. Palavras ruins, palavras que ofendem, palavras de desrespeito, palavras que não edificam. Paulo diz assim, lá no Novo Testamento, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E como sai palavra torpe da nossa boca? Todas essas coisas que eu listei aqui são problemas, mas não são o verdadeiro problema. Eles são sintomas do verdadeiro problema. Qual é a causa disso aqui? É o que eu pretendo responder para vocês.
usando a Bíblia. Eu quero que nós entendamos por que nós temos um mau comportamento. Qual é a causa dele? E aí, eu trouxe aqui essa imagem. Essa imagem fala do Gênesis, não é? Adão e Eva e a serpente ali. Eu já trouxe o texto aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou ler 3 versículos com vocês, de Gênesis. O primeiro, Gênesis 2, 16 e 17. Só dando contexto para vocês. Isso aqui é logo no começo. Para aqueles que não estão familiarizados, Deus criou todas as coisas, criou o mundo, tudo perfeito, maravilhoso. Criou um jardim chamado Jardim do Éden. Criou o homem, tudo lindo. E Ele colocou o homem lá no jardim. E falou assim, ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Tinha um monte de árvore lá. Você pode comer livremente, de todas. Isso que Deus falou para ele. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Essa não. Só essa não. Por quê? Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa, portanto, foi a ordem de Deus para Adão. Estamos juntos? Tá bom. Um capítulo para frente, a gente lê o seguinte. Viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, só para explicar para vocês aqui. A serpente chegou na mulher e falou, viu? Pode comer. Deus falou? É assim que Deus falou? Não, pode comer. Não tem problema não. E aí, viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Beleza? 2 capítulos para frente, nós lemos o seguinte. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos e morreu. Viveu pra caramba, né? Agora eu chamo a sua atenção para isso aqui. Isso foi o que Deus disse. Vamos ler? Está em vermelho ali? No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso foi a ordem de Deus. Ok? Porém, nós lemos ali o quê? Que ele comeu. Mas nós lemos também que mesmo tendo comido, Adão viveu 930 anos. Mas como assim? Deus não tinha falado, no dia que você comer, você vai morrer? De fato, crianças, o que aconteceu? Deus voltou atrás na sua palavra? Deus falou, ficou com dó. Não vou matar. É isso? Deus mentiu? Certamente não. Adão verdadeiramente morreu. E eu quero que nós entendamos o que foi a morte de Adão. Ele morreu, mas continuou vivendo. Até os 930 anos. A morte de Adão, para a gente entender o que foi a morte dele, nós temos que entender como é que ele era. Como é que ele e nós fomos criados por Deus. O nosso ser está dividido em 3 partes. Bem simples de entender. Eu fiz um desenho para explicar para vocês. A primeira parte é o nosso corpo. É tudo aquilo em você que você consegue tocar. A parte da matéria. Vocês entendem? O corpo, físico. Esse é o corpo. Mas nós também temos uma parte do nosso ser chamado alma. A alma nossa, crianças. O que é a nossa alma? Nossa mente, nossos pensamentos, as nossas emoções. É o que eu gosto, o que eu não gosto. Por exemplo, vocês gostam de sorvete, eu vi lá. Né? Dá para tocar no gosto de sorvete? Não. Mas é uma realidade. Vocês gostam ou não gostam de sorvete? Né? Vocês têm medo de injeção, não tem? Não dá para... Fora o Davi, meu filho, ele não tem medo. As últimas 2 vezes que nós fomos tomar injeção, ele nem ai falou. Não, vamos lá, Benjamin, volta aqui. Não vamos falar aqui, vamos continuar aqui. A nossa alma, crianças, é o que a gente sente. Nossas emoções, nossos desejos, nossas vontades, nossos medos. Isso é a nossa alma. Não dá para tocar nela, mas ela é real. Todos aqui temos vontades, temos medos, todos nós. E tem ainda uma terceira parte do nosso ser, chamada espírito. O espírito é a nossa essência, a parte mais fundamental, mais interior do nosso ser.
E a morte de Adão, crianças, foi a morte espiritual. Lá no seu espírito, ele morreu. Mas aí você vai dizer assim, qual que é o problema? Afinal de contas, morreu no espírito, mas ele continuou vivendo até os 930 anos. Qual que é o problema? Viveu com saúde, um monte ainda. Nós precisamos entender uma coisa. Deus é espírito. Esse é o problema. Deus é espírito, a Bíblia diz, em João 4, 24. E Adão morreu no espírito. Pega aquele desenho que eu fiz das bolinhas. Lembra? Corpo, alma e espírito. Agora pensa, esses 3 hominhos é a mesma pessoa. Mas eu só separei em 3 hominhos para vocês entenderem o que eu quero explicar. Deus criou o homem corpo, alma e espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E Ele então colocou um espírito dentro de nós, Ele nos deu um espírito para que Ele pudesse se comunicar conosco. E aí o nosso espírito fala com as nossas vontades, com os nossos desejos, com a nossa mente, e a nossa mente governa o nosso corpo. Então, o que aconteceu, crianças? Esse aqui é o que a Bíblia chama de um homem espiritual. Deus fala com o espírito nosso, que se comunica com a alma, que se comunica com o corpo e vice-versa. Beleza? Só que Adão morreu aonde? No espírito. Certo? Se ele morreu no espírito, ele não tem mais comunicação com Deus. Porque Deus é espírito e ele só se comunica por meio do espírito. Ele não vai falar com a nossa alma. Você não vai ouvir Deus falar com o seu ouvido. Você não vai ver Deus com os seus olhos. Você não vai tocar em Deus. Ele fala conosco por meio do Espírito. Só que se o espírito de Adão está morto, ele perdeu conexão com Deus e ele se tornou aquilo que a Bíblia chama de homem natural. Um homem biológico. Ok? Todos estão entendendo aqui? E qual que é o problema? Agora, o homem que foi criado para ser guiado pelo Espírito, ele não é mais guiado pelo Espírito, ele é guiado pela sua própria alma. E o que é a alma? Vou relembrar, é o que eu gosto e o que eu não gosto. O que eu tenho medo e o que eu não tenho. O homem passou a ser movido pelo seu próprio sentimento. Eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Aí você vai perguntar assim, beleza, o que eu tenho a ver com Adão? Adão viveu há 6.000 anos atrás. Não é há 150 milhões de anos igual tentam te ensinar. Ele foi criado há 6.000 anos atrás, mais ou menos. Tá? O que eu tenho a ver com Adão, esse cara que viveu há 6.000 anos atrás? A Bíblia diz assim, que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Presta atenção. Quando Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas Adão pecou. E Adão morreu espiritualmente. E quando Adão teve filhos, ele passou a ter filhos segundo a sua própria imagem. Segundo a sua semelhança. Vocês estão entendendo? Ou seja, onde eu quero chegar? Eu não vim do macaco. Eu vim de Adão. Tentam me ensinar por aí que o macaco evoluiu e se tornou ser humano. Mentira. Mentira. Nós viemos de um único casal, Adão e Eva. Eu e você, portanto, somos irmãos de sangue pelo nosso pai Adão e nossa mãe Eva. Todos nós viemos desse único homem. E nós, portanto, nós chegamos a esse mundo segundo a semelhança de Adão, crianças. Conforme a sua imagem. É o que a Bíblia diz em Romanos 5,12, que assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, olha lá, assim a morte passou a todos os homens. Então, por causa de Adão, todos nós nascemos assim, ó. Todos nós nascemos assim. Por causa de Adão, todos nós nascemos assim. Homem espiritual, homem morto, natural. Morto no espírito. E nós somos guiados pela nossa alma.
Nós queremos fazer apenas o que nós gostamos. E não queremos fazer o que nós não gostamos. Não importa se é certo ou errado, importa se eu gosto ou não gosto. Mesmo quando é Deus que diz, se eu não gosto, eu não faço. Por quê? Porque eu estou morto no meu espírito e sou guiado agora pela minha alma. Deus diz assim: honra teu pai e tua mãe. É uma ordem de Deus a cada um aqui. Obedeça ao seu pai, obedeça a sua mãe, honra teu pai e tua mãe. Mas quando o pai nosso, ou a nossa mãe, dá uma ordem que a gente não gosta, o que a gente faz? Desobedece. Ou obedece murmurando. Por quê? Porque nós somos guiados pelo nosso próprio coração. Pela nossa própria alma. A palavra de Deus ordena a gente a dividir as nossas coisas. Mas nós somos egoístas. Em vez de dividir, eu quero tudo para mim. É o exemplo que eu dei ontem do Caio pegando 18 bombons lá e deixando só 2 para a irmã. Lembra? Ora, o homem natural, a Bíblia diz, não aceita as coisas do Espírito de Deus. E isso, crianças, responde à pergunta da nossa aula, da nossa pregação aqui. Os sintomas nossos, desobediência, preguiça, mentira. Por que uma criança mente? Por que a criança murmura? Por que a criança fala a palavra torpe? Por quê? Por que ela é irreverente? Por que desobedece? Por quê? Tem uma causa, a morte espiritual. Nós nascemos mortos espiritualmente, guiados pela nossa alma. Fazemos apenas aquilo que gostamos. E quando fazemos algo que tem que ser feito porque é certo, mas não gostamos, ou não fazemos, ou fazemos com raiva, murmurando. Esse é o real problema do ser humano. Não só seu ou meu, é de todos. Todos nasceram assim, todos. Não tem nenhum que é diferente. O rei Davi escreveu assim: eis que eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Esse é um problema de nascença, Pedro. Nós nascemos assim. Jesus diz que do coração, de dentro, né? Do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Os maus desígnios, nossos pensamentos ruins, nossas ações ruins, nossos planejamentos ruins, eles são os sintomas, mas o verdadeiro problema é o coração. De dentro do coração é que procedem esses maus desígnios. Então, até aqui, o que eu fiz para vocês? Eu apresentei o problema. O problema é o coração, a morte espiritual. E a partir de agora, eu vou apresentar, até o final, a solução. O que é o Evangelho, crianças? A palavra de Deus, muito bem. O Evangelho é a solução de Deus para o problema do homem. E o problema do homem é o coração. O Evangelho de Deus é a troca do coração. Vamos ler junto Ezequiel 36, 26 e 27 para vocês acordarem um pouquinho? Vamos? Vocês conseguem ler junto comigo? É um português um pouco mais difícil, eu sei. Então a gente lê mais devagar, tá certo? E eu vou pedir para todos ficarem em pé, para ler em pé, depois a gente senta. Aí vocês dão uma acordadinha também. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Muito obrigado, podem se sentar. O problema do homem é o coração e a solução de Deus para o problema do homem é o Evangelho. É a troca do coração, como vocês acabaram de ler ali. Deus falou, dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós um espírito novo. Lembra que o nosso problema é que o espírito está morto? E Deus está dizendo aqui, eu porei dentro de vós um espírito novo. E Ele diz, porei dentro de vós o meu espírito com E maiúsculo. Quem é o espírito com E maiúsculo, crianças? Ele mesmo. O Espírito Santo de Cristo e de Deus. Ele mesmo. Ele está dizendo assim, eu vou pôr dentro de você, Murilo, o meu espírito. Eu, Dani, vou pôr dentro de você o meu espírito. E depois que Ele faz essa obra, veja que toda essa obra é Ele que faz.
Ele tira o coração de pedra. Ele mesmo põe um coração de carne. Ele vivifica o nosso espírito. Ele vem morar dentro de nós. Depois que ele faz tudo isso, daí ele diz, então eu farei com que vocês andem nos meus estatutos. Ou seja, aí sim, quando eu fizer tudo isso, vocês vão passar a viver de acordo com o que eu determinei. Eu preciso transformar vocês, Deus está falando. Eu preciso arar o coração de vocês. Eu preciso tirar aquela pedra que está embaixo que o tio Bruno expôs. E eu preciso que seja uma terra fértil. Eu vou fazer isso. Eu que faço. Só Deus faz isso. Mais ninguém. Ninguém consegue melhorar o seu próprio coração. Ninguém, nenhum médico, por melhor que seja, consegue operar e trocar o seu próprio coração. Ele precisa que alguém faça isso por ele. Nós também. Nenhum de nós pode se melhorar a si mesmo. Mas Deus, porque Ele nos amou, Ele vem e faz essa obra. Ele troca o nosso coração. E aonde Ele faz isso? Lá na cruz. Lá na cruz de Cristo. Ele faz essa transformação. Ele pega aquele coração que é chão batido, duro, Pedro, que não entra nada. Ele pega esse coração e transforma num coração de terra fértil. Né, Letícia? É lá na cruz que Ele faz isso, Sara. Lá na cruz. Jesus falou assim, vamos ler juntos? E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Jesus, aonde que Ele foi levantado da terra? Aonde Jesus foi levantado da terra? Na cruz. O bandido que era morto na cruz, a cruz ficava no chão, ele deitava, ele era pregado e a cruz era levantada. Jesus foi levantado da terra. E Ele está dizendo, Ele disse isso aqui, eu quando for levantado da terra, Dudu, atrairei todos a mim mesmo. Isso dizia Ele, significando de que gênero de morte haveria de morrer. Ele foi levantado naquela cruz e Ele atraiu você lá no corpo dele. Para quê? Para que aquele velho homem, aquele velho Eduardo, incrédulo, desobediente, murmurador, pudesse morrer com Ele. Aquele homem cujo espírito está morto, o velho homem, pudesse ser crucificado com Cristo e morrer. E quando Deus ressuscitasse Jesus 3 dias depois, todos nós, os que cremos, estávamos com Ele e fomos ressuscitados com Ele em novidade de vida, com um novo coração, não mais de pedra, mas de carne. Vocês entendem? Entendem mesmo o Evangelho, crianças? E Paulo diz assim, ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados... Sabe o que é ser batizado? Não é ir lá na igreja e mergulhar lá. Aquilo também é um batismo, mas não é desse batismo que Paulo está falando aqui. Eu vou ilustrar para vocês o que Paulo está dizendo. A palavra batizar significa ser mergulhado ou ser colocado dentro. Lembra que Jesus falou assim, eu quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo? Lembra? Lembra, JP? Acabei de falar. O que Jesus fez quando Ele estava pendurado lá naquela cruz? Ele nos atraiu nele. E nós fomos colocados dentro dele, espiritualmente falando. Igual eu vou fazer com este meu anel nesse copo aqui, ó. Tá vendo esse copo com água? Eu vou batizar o meu anel, a minha aliança nesse copo. Ó. Estão vendo? É desse batismo que Paulo está dizendo aqui na Bíblia. Agora leia o texto lá. Ou porventura ignorais, por acaso vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, nós que fomos atraídos em Cristo Jesus e colocados nele, nós fomos batizados na sua morte, nós morremos com Ele. É isso que a Bíblia está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Quando Jesus foi sepultado, nós também fomos. Para quê? Tem uma finalidade. Para que isso aconteceu? Para que Deus fez isso? Para quê? Está escrito ali. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, pelo poder de Deus, assim também nós andemos em novidade de vida. Novo nascimento, regeneração, troca de coração. É isso que Deus fez lá na cruz de Cristo. Esse é o Evangelho, a solução de Deus para o homem caído, a troca do seu coração, a vivificação do seu espírito. Isso é, crianças,
a obra mais importante que existe no universo. A cruz de Cristo. É lá na cruz que todo aquele que crê foi feito uma nova criatura. Novidade de vida. Esse é o Evangelho. Jesus diz assim: toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Por que a gente peca? Porque a gente é pecador. Por que nós desobedecemos? Porque o nosso coração precisa ser transformado. Porque o nosso espírito está morto. Por que somos murmuradores? Porque nascemos em delitos e pecados. É por isso. Aí faz de conta essa árvore que vocês estão enxergando aí, faz de conta que ela é uma macieira. Os frutos ali são maçãs. E aí eu vou tirar as maçãs, tá? Tirei aqui um tanto, tirei mais um tanto, tirei mais um pouco, tirei todas as maçãs, não sobrou nenhuma. Pergunta, que árvore é essa agora? Que espécie de árvore? É uma macieira. Quando ela produzir fruto, que fruto ela vai produzir? Laranja? Maçã. O que precisa acontecer se eu quisesse que essa árvore produzisse maçã, laranja? Ela precisa ser transformada. Ela precisa virar uma laranjeira. Ela precisa mudar a natureza dela. Porque a natureza dela é produzir maçã. Só se ela for transformada por um poder que nós não imaginamos num pé de laranja, aí ela vai passar a produzir laranja. Assim também nós sabemos apenas produzir pecado, porque nascemos com um coração de pedra. Então Deus precisa trocar o nosso coração para que com um coração de carne produzamos não mais pecado, mas fruto. Vocês entendem? Então tá bom. É preciso, crianças, em outras palavras, nascer de novo. Necessário vos é nascer de novo, nós cantamos aqui. Quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A banda cantou. Você cantou, Dudu. Disse Jesus, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, ele diz. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso, Vitor. Precisa nascer de novo. Todos nós. É uma necessidade, Tiaguinho, de todos nós. Estevão, todos nós. Benjamin, não tem um que não precise. Todos. Bruno e Bruno. Vitão. Tia Tati. Isa. Todos. Antonella. Júlia. Todos precisam nascer de novo, Laura. Vocês entendem isso? Luísa, você entende que precisa nascer de novo? É? E o novo nascimento é o que acontece com todo aquele que recebeu o Senhor Jesus. É o que aconteceu com todo aquele que nele crê. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A gente teve um acampamento aqui que a gente estudou João 14,6. Vamos ler juntos? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Lembra que teve um acampamento desse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida ali, crianças, é a vida espiritual. Não é a vida da alma, não é a vida biológica, não é o corpo nem a mente. É o espírito. É essa vida aqui, ó. Lembra que Adão estava morto no seu espírito? Jesus é essa vida. Lembra, Ezequiel? Porém dentro de vós o meu espírito. Lembra? Lembra? É isso aqui que Jesus fez. Ele vem morar. Ele vem habitar. Ele vem viver junto do meu espírito. Eu unido a ele. Uma coisa só. Por isso que Paulo diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive,
mas Cristo vive em mim. Eu vou chamar vocês para lerem comigo isso. Confessem isso comigo, isso é a palavra de Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem vive em nós? Cristo. Cristo é a nossa vida, crianças. Creia nisso. Creia nisso. Resumindo, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de Deus para nós. É a boa notícia de Deus para pecadores perdidos como nós. Nós nascemos com o espírito morto, com o coração de pedra, escravo do pecado, por isso a gente é tão pecador. Nós merecíamos a condenação. Nós merecíamos isso, criança, cada um de nós, ser condenado por Deus, porque Deus é justo. Ele não tolera o pecado e não pode tolerar, porque Ele é bom, porque Ele é justo, porque Ele é perfeito, Ele tem que condenar o pecado. Por isso que existe o inferno e vai um monte de gente para lá, porque Deus é justo. É Deus que manda pessoas para lá, não é o diabo, é Ele. Mas todo aquele que crê em Jesus, Deus já condenou o pecado lá na cruz. Jesus levou lá na cruz o meu pecado. Toda a murmuração, toda a minha boca suja, todas as vezes que eu desobedeci minha mãe, todas as vezes que eu menti, Deus pegou todos esses meus pecados, colocou em Jesus e moeu Jesus lá na cruz. E agora, justificado mediante a fé, eu tenho paz com Deus. Deus olha para mim e nunca vai me cobrar nada, Tuti. Ele vai falar assim, você é um pecador mesmo, mas o teu pecado está pago pelo meu filho. Isso é o Evangelho, não é uma boa notícia? Não é a maior de todas as notícias, Vitor? Não é, Caio? É ou não é? Ele nos amou de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como eu posso ser salvo? Crendo em Jesus, nascendo de novo, vocês conhecem. Eu vou dar uma dica aqui, ó. Dica não, já é uma explicação que Jesus dá. Olha só. Foi Jesus para Galiléia pregando o Evangelho de Deus. Olha, Jesus estava pregando o Evangelho, né? E o que ele fazia? Como ele pregava o Evangelho? Simples, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Assim que uma pessoa é salva, arrependendo-se de quem ela é e crendo no Evangelho. Entendendo, eu sou um pecador, morto espiritualmente. Eu me arrependo disso, mas eu creio no Senhor Jesus, que veio para me dar vida. Arrependei-vos e crede. Paulo diz que se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, isso vocês têm feito aqui. Vocês têm confessado Jesus como Senhor da vida de vocês, mas tem algo ali a mais. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Ele morreu por você, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Creia nisso. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Como alguém pode ser salvo? Creia. E eu finalizo, crianças, com uma última fala, uma última frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar? Vamos orar? Só um pouquinho, vamos orar, daí eu abro para perguntas, tá bom? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo Teu maravilhoso Evangelho. Obrigado pela Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é que nos santifica, que nos torna conscientes acerca de quem nós somos. Mortos em delitos e pecados, espiritualmente mortos, com o coração de pedra. Isso é o que a Tua palavra diz ao nosso respeito. Ela não fica nos agradando, nos passando a mão na cabeça. Não. Ela é a verdade, dita em amor, visando a nossa salvação. Obrigado pela Tua palavra que nos informa essa realidade que nós já percebemos que nós somos pecadores, Pai. Somos caídos. Mas muito obrigado, porque além de informar isso, a Tua palavra nos informa algo muito maior. Que Jesus Cristo morreu naquela cruz por causa de todo o nosso pecado. Não apenas isso, Ele também
concedeu a nós, os que cremos, a graça maravilhosa de ter o nosso velho homem morto junto com ele, crucificado junto com ele lá naquela cruz. Para que quando ele foi ressuscitado no terceiro dia, nós também, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua misericórdia, nós pudéssemos também ressuscitar com ele em novidade de vida. Um novo coração, uma nova mente, uma nova disposição, uma nova inclinação para as tuas coisas, Pai. Nós te agradecemos pelo teu evangelho que foi pregado aqui durante todo o final de semana. E nós pedimos, Pai, que o Senhor pegue essa semente que foi lançada em todos os corações aqui. E o Senhor frutifique segundo a tua vontade, segundo o teu poder. O Senhor vivifique, produza frutos em cada coração aqui, a 100, a 60 e a 30 por um. Dá ouvidos para essas crianças ouvirem, Pai. Igual um dia, pela tua graça, o Senhor concedeu a cada um de nós aqui, os redimidos. Nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor ainda fará por meio da tua palavra que foi lançada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quem ia perguntar? O Luca, pode perguntar. A pergunta do Luca. Adão foi para o inferno? Eu creio que Adão foi salvo. Por quê? Quando ele pecou, a primeira coisa que ele teve, a alma dele sentiu foi medo. E o texto bíblico vai dizer, e você pode ler isso lá em Gênesis 3, quando ele ouviu Deus, ele teve medo, se escondeu e ele percebeu que ele estava nu, e aí ele fez uma cinta, pegou folhas e fez tipo para cobrir a sua nudez. Mas a Bíblia diz que Deus cobriu ele com uma vestimenta de pele, ou seja, um animal, uma pele de animal. Pergunta, para tirar a pele de um animal, o que precisa acontecer com esse animal? Morrer, certo? Esse animal foi morto no lugar do Adão. E Adão foi revestido pela pele desse animal. Isso já apontava por aquilo que Cristo ia fazer por nós, Luca. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos. Entende? Eu creio que Adão está no céu, nós vamos encontrar com ele lá. Tá bom? Dudu. Muito boa pergunta do Eduardo, pessoal. Vocês ouviram? Ele perguntou assim, quando a gente nasce de novo, o Espírito nasce também. O novo nascimento é justamente a vivificação do nosso Espírito. Nós nascemos mortos em delitos e pecados, nosso Espírito está morto. Deus, pelo poder dele, da palavra, a palavra é a semente, ele faz a palavra chegar àqueles que ele quer salvar, igual ele está fazendo na sua vida. Está fazendo o evangelho chegar na sua vida. E é a palavra dele que vivifica o homem. Como que eu sei disso? Um exemplo prático. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, Lázaro estava morto. Acho que o Bruno falou disso aqui, acho. Lázaro estava morto. E Jesus fala assim, Lázaro, vem para fora. E o Lázaro saiu do túmulo. Foi a palavra de Jesus que vivificou o morto. A palavra de Deus é viva e eficaz, nós vimos ontem. A palavra gera vida no coração, e aí, pela graça, alguém crê no Senhor, porque foi vivificado antes. Beleza? Ah, tá. Muito boa a sua pergunta, Carol. Porque o Lázaro, ali o Lázaro ele não foi vivificado espiritualmente. Foi uma ressuscitação, o pastor Glênio diz, não uma ressurreição. Ele voltou a viver, mas ele continuava ali. Muito bem, Vitor. O novo nascimento, Carol, a vivificação espiritual é só por meio da palavra. Entendeu? É a palavra que gera vida. Ali, e aí o Lázaro, ele foi regenerado ouvindo a pregação de Jesus, né? E também tendo sido incluído naquela obra da cruz, certamente. Ah, tá. Porque Deus é justo, Carol. Porque Deus precisa condenar o pecado. Deus, vou dar um exemplo bem rapidinho aqui para vocês entenderem. Vai perguntar? Muitos dizem que Deus é amor, e Deus é. Né? Então Ele perdoa. Mas pensa assim, alguém comete um crime.
Um cara vai lá, assalta alguém, ainda dá um tiro e mata uma pessoa. Aí, um crime horroroso. Aí essa pessoa, as câmeras filmam e ele é preso. Tem provas, todo mundo sabe que foi ele. Aí ele vai para ser julgado diante de um juiz. Aí ele chega lá diante do juiz, apresentam as provas, ó, o vídeo aqui, ó, o cara atirou, matou a pessoa, roubou. E aí o juiz fala assim, realmente ele roubou, mas eu sou um juiz que ama muito, eu sou muito gente boa, eu sou amor. Tá perdoado, pode ir embora para casa. Você acha que isso é justo? Claro que não. Deus é justo. Deus é amor? Claro que é. Deus ama. Mas Deus é justo. Todo pecado precisa ser condenado. Então, Carol, o que ele fez? Respondendo a sua pergunta, por que Jesus morreu na cruz? Porque Deus é justo. Ele pegou o seu pecado, que merecia a morte, o meu pecado, que o salário do pecado é a morte. Todo aquele a alma que pecar, essa morrerá. Todo que pecar tem que morrer. Só que ele pega o meu pecado por amor e imputa em Jesus, coloca em Jesus. E aí, a Bíblia diz que ao Senhor Deus agradou moê-lo. Jesus foi moído na cruz por causa do meu pecado. Foi por isso que ele teve que morrer. Tá certo? Milena. A pergunta da Milena: por que Deus criou Adão e Eva se ele já sabia que eles iriam pecar? Porque ele já amava você. Porque ele amava você antes de você existir. Se ele não tivesse criado Adão e Eva, você não existiria hoje, mas ele já amou você antes da criação do mundo. E embora ele soubesse que Adão e Eva iriam pecar, ele, antes mesmo de criar o Adão e Eva, ele já combinou com o filho: ó, vão pecar, mas você morre no lugar deles para salvá-los? Eu morro, pai. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Entendeu? Resumindo sua pergunta agora de uma maneira mais... Por que Deus criou Adão e Eva, mesmo sabendo que eles iam pegar? Para a glória dele. Porque ele faz tudo para a glória dele. E hoje eu louvo a Deus. Senhor, obrigado porque o Senhor criou Adão e Eva. E mesmo sabendo que eles iam pecar, o Senhor já mandou Jesus, combinou com o teu filho para me salvar. E hoje eu te conheço, eu existo, eu te conheço e eu vou viver a eternidade com o Senhor. Muito obrigado, eu te adoro. E ele é glorificado por meio da criação de Adão e Eva. Entendeu? É verdade, Milena. Essa pergunta, os grandes teólogos tentam fazem direto essa pergunta, que na verdade é até simples de responder, né? Salve de palmas para a Milena aí, pessoal. A Laura. A Bíblia não fala. A Laura perguntou assim, ó, Adão viveu 930 anos, mas e a Eva? Não sabemos. Mas deve ter vivido mais ou menos ali, né? A Sara perguntou por que Deus deixou Adão pecar. Sabe por quê, Sara? Porque Deus criou o homem não para ser um robô. Ele criou o homem para ser livre. Ele criou o homem para ter a sua vontade. E então, se ele deixasse o Adão para ser um robô, aí o Adão sempre ia ficar fazendo a mesma coisinha. Mas Deus criou o homem para ter essa liberdade. E aí ele usou mal a liberdade, infelizmente. Tá bom? Ó, a pergunta. Quando a gente morre, você diz quando a gente morre aqui nessa terra? Ele perguntou se é o corpo ou a alma que morre junto. Só o corpo. A alma... Isso. Você já sabe a resposta, cara? Ó, quando algum ser humano morre na terra, o que acontece? O corpo morre, mas a alma não. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser eterno e a nossa alma, portanto, também nunca morre. O que muda é para onde ela vai. Os crentes que morrem aqui, a Bíblia fala que nem morre, dorme. O nosso corpo fica aqui, mas a nossa alma vai direto para o céu. Porém, quem não crê no Senhor, quando morre, a alma vai para o inferno. E lá elas ficam, os crentes no céu, os ímpios no inferno, até o dia que Jesus voltar. Quando ele voltar, todos irão ressuscitar o corpo. A alma volta, o corpo... Os crentes vão ressuscitar com o corpo glorificado para viver eternamente no novo céu e na nova terra. Os ímpios vão ressuscitar com o corpo para serem julgados. E aí a Bíblia diz que esses serão julgados e serão lançados num lugar terrível, que eu não quero nem saber como é, que se chama Lago de Fogo. Tá?